Muita atenção você que faz tratamento via homeopatia ou outras formas de tratamento via medicina não convencionais. Assista esse vídeo até o final porque o seu tipo de tratamento parece ter entrado sobre fogo cruzado, tanto à direita quanto à esquerda, supostamente em benefício da, mais uma vez, da indústria farmacêutica, que é a única que supostamente vai lucrar com essa polêmica, tirando os concorrentes da praça. Para quem não sabe, a homeopatia é uma especialidade médica reconhecida desde a década de 80 no Brasil e que existe há mais de 200 anos e que tem milhares e milhares de casos com eficácia no Brasil e, portanto, é um tipo de tratamento custeado pelo SUS. Entretanto, de repente, algumas do nada surgem vozes questionando esse tipo de tratamento, chamando de pseudociência, falando que não serve para nada, que é um placebo, e de repente querem questionar. E quem é que vai ganhar com isso? Você que precisa desse tipo de tratamento ou a indústria farmacêutica que vai vender remédios para colocar no lugar? Uma dessas vozes que surgiram assim do nada e as manchetes de jornais vendem como se fosse o próprio Conselho de Medicina questionando a eficácia dos tratamentos homeopáticos é esse aqui, o vice-presidente atual do Conselho, o tal de Cavalcante. Cavalcante, para quem não lembra, era uma das lideranças, umas vozes bolsonaristas durante a pandemia, que estava lá defendendo e fazendo corpo mole para aqueles médicos que ficavam empurrando aquele kit Covid, aquela barbaridade que estava envenenando as pessoas, já que eram medicamentos comprovadamente ineficazes para essa situação e, consequentemente, envenenavam e debilitavam o corpo de quem utilizava. E é esse uma das vozes que estão militando para querer descredibilizar a homeopatia no Brasil. Mas o Cavalcante não está sozinho nessa não. Enquanto ele abre o flanco pela direita, pelo lado da esquerdinha identitária, está a Natália Pasternak, aquela bióloga que ganhou status de cientista durante a pandemia porque foi na CPI da Covid falar o óbvio, que vacina é importante, que vacina trata, e naquele momento, no governo Bolsonaro, qualquer pessoa que falasse o óbvio virava uma sumidade, uma pessoa super inteligente. E ela, falando como a presidente do Instituto Questão de Ciência, que na verdade é uma questão de ONG, esse instituto que com nome pomposo, é só uma ONG que ela própria montou para capitalizar recursos aí junto à iniciativa privada, instituições públicas. Pois bem, de repente a Natália Pasternak resolveu criar junto com o seu marido um livro chamado Bobagem, onde ela chama de bobagem vários e vários tratamentos até milenares, entre esses a psicanálise e também a homeopatia, que segundo ela não passa de placebo, é pseudociência, não serve para nada, é dinheiro jogado fora. Um absurdo, um desrespeito com milhões de pessoas que já foram tratadas no Brasil e no mundo e podem atestar a eficácia desse tipo de tratamento, mas que vem atender, curiosamente, os interesses da indústria alopática, ou seja, a indústria farmacêutica que vende remédios. Porque se esses tratamentos deixarem de ser financiados pelo SUS, adivinha o que vai acontecer? Você só vai ter como opção tratamento à base de remédio. E a gente sabe que os tratamentos à base de remédio, apesar de terem algumas eficácias, não são tão bem essas coisas 100%. Haja visto principalmente esse caráter cartesiano que a medicina ainda ostenta em grande ponto no Brasil, que é assim, te dá um remédio para tratar uma dor de barriga, afeta a sua cabeça. Você toma um para dor de cabeça, afeta o fígado. Toma um para o fígado, afeta os intestinos. E daqui a pouco você está com uma infecção generalizada porque nunca pensam o indivíduo pelo todo, como por exemplo tratamentos de homeopatia. E é por isso que a gente não pode cair nesse discurso. A gente sempre lembra aqui no canal como identitários e extremistas são iguais, são reflexos no espelho e existem para simplesmente manter os atritos na discussão e as pessoas não conseguirem ouvir o bom senso. É para isso que existe. Se na política nós temos Jean Willis e Bolsonaro de um lado,
criando cada vez cenários mais apocalípticos para você ficar perdido no meio daquilo que é o mundo real. Agora, nas ciências, a gente começa a ver, de um lado, o pessoal do CFM que defendia tratamento à base de cloroquina para Covid e a Natália Pasternak descendo a lenha nos tratamentos homeopáticos, num livro que a capa já diz tudo: bobagem. Porque é exatamente isso que se resume o livro inteiro. Mas ela conseguiu o que queria. As capas de jornais estampam como se fosse uma coisa que estivesse virando consenso. São as profecias autorrealizáveis. Eles começam a jogar informações, as manchetes não dizem o que dizem no corpo da matéria e você começa a acreditar e se questionar, você que usa esse tratamento. E esse tratamento está fazendo bem para você, de repente você começa a questionar e falar: nossa, mas será que eu não estou me auto-enganando porque a bióloga tá, de repente entende tudo de medicina, resolveu falar que tratamento nenhum presta? Nem o Freud presta, aliás, segundo o livro dela. Se quem lê o livro tem a impressão de que o Sigmund Freud, o pai da psicanálise, é um bandido que estava induzindo as pessoas a coisas absurdas, manipulando a mente das pessoas. É uma vergonha, um desrespeito com você, e mais que no fundo supõe-se tem alguns interesses econômicos, assim como a ONG dela precisa de financiamentos, assim como o CFM movimenta uma máquina milionária todos os anos, assim como suas regionais, tanto que há uma guerra aqui no estado de São Paulo, no Paraná e nas regionais, para ver quem é que vai tomar conta de milhões, centenas de milhões de reais para fazer absoluto praticamente nada. Então o dinheiro está falando mais alto que a sua saúde. Então não caia nessa. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar e vamos juntos desmascarar, porque o nosso povo tem sim direito a ter tratamento homeopáticos e todos os demais tratamentos que mostram eficácia além dos milênios. Tem até a medicina chinesa, os tratamentos com ervas e outras coisas que essas pessoas estão sempre questionando. E quem sempre ganha com isso é fábrica de remédio. Então não caia nessa.